Olá, meninas! Tudo bom? De novo aqui, boa tarde. Olá, meninas! Tudo bom? Eu acho que tem que estar com... Aí. Hoje é meninas e meninos, não é? Boa tarde, meninas e meninos, porque hoje temos meninos na aula. E aí, tudo bem? O Felipe está aqui comigo. Ele vai fazer a mediação das perguntas de vocês para mim. Então vamos falar algumas coisas práticas para a gente poder se situar mais ou menos durante a aula, para a gente desenvolver e ter bastante, extrair bastante recurso da aula, né, de um modo geral. Pelo chat vocês vão fazer perguntas. As perguntas, o Felipe vai acompanhar o chat e o Felipe vai transmitir essas perguntas para mim. Em alguns momentos eu consigo enxergar essas perguntas, em outros momentos não. Então, ele vai lendo as perguntas e me passando. O que eu preciso que vocês façam? Eu preciso que vocês contextualizem a pergunta. Por quê? O que é contextualizar a pergunta? Colocar a pergunta exatamente aonde vocês estão perguntando. Por quê? Porque eu bordo aqui num tempo. Existe um delay, que é uma demora entre o que eu estou fazendo aqui e o que vocês estão vendo aí. Então, esse tempo às vezes é de até 30 segundos de diferença. Então, como eu estou bordando, o que pode acontecer? Pode acontecer que vocês, quando façam a pergunta, o assunto que vocês estão perguntando, eu já tenha passado para frente. Então, aí a pergunta sai do contexto, a gente não sabe responder, tá bom? Então, o que eu prefiro? O que eu preciso? Eu preciso que quando vocês perguntarem, vocês façam a pergunta completa. Quando a Cici bordou tal coisa, ou quando ela colocou tal cor, ou quando ela fez a tal correntinha, vocês precisam dizer exatamente aonde que vocês estão com dúvida para ele poder passar e eu saber poder responder, tá bom? Primeira coisa. Segunda, o chat. O chat, às vezes, dependendo de onde você está assistindo, o chat atrapalha vocês a verem a imagem limpa. Mas o chat de vocês eu não consigo desativar aqui. Se eu desativar o meu, primeiro que eu não vejo as perguntas e segundo que para vocês não muda nada, porque o chat é de cada um. Então vocês têm que desativar esse chat. Se vocês estiverem usando o Android normalmente é na parte superior da tela, do lado direito. E se vocês estiverem usando um iPhone, é na parte esquerda embaixo. Então aí vocês precisam desativar o chat de vocês para vocês não ficarem com aquelas imagens passando na frente da tela, tá? É uma dúvida que sempre aparece nas aulas. As aulas vão continuar gravadas. Elas vão continuar gravadas. Vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Eu não tiro ela do ar. A única coisa que esse vídeo é um vídeo não listado. Ele não está aberto ao público lá no meu canal do YouTube. Ele é um vídeo que vocês precisam entrar pelo link que eu enviei. Tá? Esse link que eu enviei, vocês clicam nele e automaticamente vocês estão dentro da sala de aula. E aí o que vocês precisam fazer? Manter sempre esse link guardadinho aí com vocês. Salva o link no WhatsApp de vocês e deixa ele guardadinho. Se acontecer alguma coisa, conversa comigo que a gente manda o link de novo, alguma coisa, dou um jeito. Mas de preferência vocês guardem ele, arquivem ele na sua conversa, né? Deixa o link arquivado. Eu mandei vocês fazerem, desculpa, eu mandei vocês fazerem dois lados, né? Mandar desenhada de um lado e de outro. Por quê? Porque os pontos de bordado, na hora que a gente está fazendo, às vezes a gente tem perfeita noção do que está acontecendo.
Quando acaba a aula e a gente pega o trabalho para bordar, a gente fala, meu Deus, me deu um branco, né? Não sei fazer mais nada. Não é assim. À medida que a gente vai começando a fazer, a gente vai rememorando e vai lembrando. Então eu coloquei dos dois lados para quê? Para que você faça em aula um lado e rememore do outro lado. Então o mesmo risco, o mesmo ponto que você vai fazer do lado A, você vai fazer do lado B, que é um sentido de você absorver aquele ponto. No final da aula, se Deus quiser ainda hoje, que eu não sei quantos pontos a gente vai conseguir fazer hoje, eu vou mandar para vocês um passo a passo desenhado dos pontos que a gente estudou, tá? Dos pontos que a gente fez em aula, eu vou mandar para vocês um passo a passo desses pontos. Se vocês quiserem também, vocês vão arquivando esses passo a passo, e aí vocês vão poder também ter uma apostilinha dessa aula, a partir do momento que vocês têm esses pontos aí em fotografia, tá bom? E uma outra coisa, o bordado livre, o nome já diz, é livre. Os pontos, eles não são importantes, como é importante a maneira como que a gente borda e a maneira como a gente vê o bordado. O ponto tem que ser um acessório pra gente, uma ajuda pra gente. Mas muitos detalhes eu dou no meio das explicações do ponto. Então preste atenção nessas explicações, porque é dessas explicações que vocês vão jogar dentro da criatividade de vocês e vão ter 1 milhão de opções para poder trabalhar isso. Nós vamos trabalhar aproximadamente 50 pontos. Eu não me refiro muito a 50 pontos. Eu me refiro que vocês vão usar 50 maneiras de aplicar os pontos de bordado. Porque os pontos de bordado, para mim, eles são só 3. Como assim são só 3 se você fala que vai dar 50? Para mim é ponto reto, ponto correntinha e ponto haste, tá? Desses 3 pontos, a gente vai multiplicar em outros 50 e tantos ou quantos mais a gente quiser. Por quê? Porque a gente vai enfeitando esses pontos, mudando a cara dos pontos, mudando a maneira de pegar os pontos, automaticamente a gente vai ter um leque muito maior de pontos, tá bom? Então, o que eu preciso? Que vocês anotem as dicas, anotem os detalhes, porque depois vocês vão rever isso aí, com certeza vocês vão ter coisas bacanas para vocês incluírem no bordado de vocês. Hoje na live eu ainda falei isso e quero reforçar aqui. O bordado é um trabalho em constante construção, né? É um trabalho vivo. Então vocês podem aos poucos ir fazendo e vão construindo, né? E vão construindo um mundo de bordado bastante interessante e bem bacana. Tá legal? Então é isso aí. Eu pedi que vocês fizessem o ponto, o pesponto ou o ponto intermitente, tem vários nomes. E mandei o risco, que é pra gente começar a trabalhar essa coisa de a gente dar uma cara diferente para os mesmos pontos, tá bom? Se vocês não conseguirem bordar comigo junto, não tem problema. Eu vou tentar bordar o mais tranquila que eu puder. Tomei até meu remedinho para poder ficar calmo. Mentira, brincadeira, né? Mas eu vou tentar bordar de uma forma bem tranquila. Por quê? Porque do mesmo jeito que tem pessoas que já bordam bastante, tem gente que está começando agora e que quer aprender desde o começo. Então, é assim que a gente vai fazer, tá bom? Então, é isso aí. Não vamos ter pressa, mas esse conteúdo eu tenho que dar nessas 3 aulas, tá bom? Então, é isso aí. Bora bordar? Todo mundo? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso que eu falei? Para a gente poder começar sem essas dúvidas? Me digam. Né? Não é aquela coisa, fale agora ou cale-se para sempre. Não, pode perguntar a hora que quiser. Mas eu quero saber antes de começar se alguém tem alguma dúvida para a gente começar. Tá? Hoje eu vou assistir exatamente. Marta falou muito bem.
assiste, se vocês não quiserem bordar junto, assiste e depois vocês reassistem o vídeo e aí sim vocês vão bordando. Porque eu sempre dou muita informação no meio do ensinar dos pontos, tá bom? Então é isso aí. Eu vou mudar a câmera, eu vou tentar colocar, a hora que estiver fazendo o ponto, eu vou tentar colocar no zoom, porque eu acho que o zoom facilita para vocês. Olha, aqui tá no zoom. Me digam se a imagem tá boa, se a imagem tá desfocada. Quem tá vendo na televisão às vezes vê com mais nitidez, quem tá vendo às vezes no computador. Felipe, como tá a imagem? Você consegue ver? Tá boa. Tá boa? Som, tá bom? Tá bom. Podem abrir, tá? Podem abrir a imagem. Enquanto não tiver, por exemplo, não tem pergunta para fazer, o que vocês vão fazer? Abram a imagem o máximo que vocês puderem. Tire o chat e abram o máximo a imagem. Depois, quando vocês forem fazer uma pergunta, vocês entram no chat de novo e façam a pergunta. Não se furtem de perguntar aquilo que vocês precisarem, tá bom? Então é isso aí. Bora bordar que a gente tem muita coisa para fazer, não é? Então vamos lá, sempre bordo. Olha, eu sempre bordo com bastidor, sempre. Por quê? Porque o bastidor para mim me dá uma estabilidade. Ele descansa as articulações da minha mão, certo? E o melhor, ele faz com que o meu tecido fique bem esticado. E ficar bem esticado é sinal que o meu bordado não vai ficar enrugado, que eu não vou ter problema de qualidade com o meu bordado. Tá bom? Então vamos lá. Então aqui, ó, maneira de colocar o bastidor. Primeira coisa, maneira da gente colocar o bastidor. Eu sempre coloco embaixo, eu dou preferência para o bastidor do tamanho da minha mão. Em alguns momentos, eu preciso de bastidor maior. Por que eu vou colocar a câmera mais alta? Só para a gente poder ver isso e depois eu volto para o zoom, tá? Em alguns momentos eu preciso do bastidor maior, porque é para eu ter uma visão geral do bordado que a gente está fazendo. Em outros momentos, eu preciso estar próxima do bordado, então eu tenho que ir diminuindo o meu tamanho de bastidor. Mas qual o bastidor ideal que a gente deve trabalhar? A gente deve trabalhar com um bastidor que seja do tamanho da mão da gente. Então, eu gosto muito de bordar com esse tamanho, mas eu tenho todos os outros tamanhos sempre à minha mão, porque às vezes eu preciso de um bastidor menor, tá bom? Então, eu vou colocar esse bastidor que é um pouquinho maior do que a mandala, né? E a gente vai fazer aqui. Gente, o que é mandala? A mandala, eu não sei explicar exatamente da onde que vem essa teoria da mandala. Esse é um pouco com os místicos, né? Eu não sei muito como é que é essa relação com mandala. Não sei explicar. Mas quando a gente faz a mandala, é essa coisa do colorido, das coisas vão se combinando. Aqui no nosso caso, a gente vai fazer as mandalas com ponto. Então, a harmonia vai ter que vir dentre esses pontos que a gente está trabalhando. Tá legal? Então, bora lá. A primeira coisa que eu gosto de explicar para todo mundo é a flor de ponto reto. Então, aqui dentro, ó, aqui nesse espaço, eu vou fazer uma flor de ponto reto. A gente vai fazer uma flor de ponto reto porque é uma forma da gente aprender a direcionar pontos e, ao mesmo tempo, a gente soltar a nossa mão. Então, eu vou fazer aqui, ó, com um fio só, vou bordar só com um fio, não é? Vou colocar uma florzinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo um pedacinho de giz para a gente poder riscar. Primeira coisa que a gente faz, ó, eu marco aqui a direção dos meus pontos. Primeira coisa. Eu vou fazer uma flor pequenininha, porque eu quero aproveitar tudo isso aqui para ficar, para a gente poder trabalhar. Então, eu vou colocar a agulha na minha linha. Vou começar com linha simples. Essa florzinha eu posso fazer com linha simples, com linha dupla e até com linha tripla.
tem a Dilma diz que não está conseguindo abrir a imagem. Normalmente, no canto direito da tela, no canto de baixo, ao lado direito, tem um íconezinho assim, 2 colchetes para poder abrir a tela. É aí que abre. Olha, então eu vou colocar aqui. Quando eu marco, faço esse sol aqui, esse desenho do sol, tá? O Felipe tem que receber o diploma. Coitado do Felipe. Felipe vai sair um expert em bordado sem nunca ter bordado. Ó, então a gente vai fazer. Eu falo sempre isso. Desenha um sol. Você desenhando um sol, fica facinho de você acertar. Olha aqui, ó. Desenho o sol marcando com giz e desenho o sol com a linha, tá? Posso fazer todos do mesmo tamanho. Eu fiz todos do mesmo tamanho, olha, eu tenho que prender minha mão aqui. Eu fiz todos do mesmo tamanho, eu volto e vou fazendo com tamanhos diferentes. Tá vendo? Olha aí, ó. Fiz o sol, tá? Aqui eu venho e coloco no meio desses raios menores. Ó, essa quantidade de pontos que a gente põe, depois a gente vai aprender a fazer essa florzinha aqui bem certinha, umas com número ímpar, outra com número par. Só que aqui não, aqui a gente vai fazer uma florzinha bem cheia. Então, em cada vez que eu volto no meio dos pontos que eu já coloquei. Olha aí, ó, só para fazer o sol da nossa mandala, o começo do começo. Quanto mais diferente comprimento eu colocar aqui, mais leve fica a minha flor. Olha aí, ó. Primeira regrinha, flor de ponto reto. Quem nunca bordou, borda a primeira flor da vida, fazendo essa florzinha de ponto reto. E pronto, se quiser só bordar com ela tudo que você fizer, bacana, já vai ter um recurso bem bom pra gente bordar. Olha aí, ó. Só isso aqui, tá? Só para esquentar os motores da mão. Tá vendo? Ó, completei. Você pode fazer essa flor com uma linha só, com 2 linhas ou com 3 linhas. Se você fizer com 3 linhas, o que você faz? Cada fio de uma cor, tá? Não vou bordar agora, vou só assistir. Depois, isso mesmo, Wanda, é o melhor que você faz. Você vai acompanhando. Faça um nozinho, não se preocupe com os pontos que eu tô fazendo agora, porque isso aqui é só para soltar a mão, tá? Agora a gente vai começar a trabalhar mesmo. Então, só para dar o primeiro, para a gente começar a esquentar a nossa mão com a florzinha de ponto reto, que ela é um coringa super importante para nós. Como arrematar? Tem gente que tá aqui que nunca bordou. Ó, passo por baixo e entro nessa argolinha que formou. Tirei. Puxo, cortei aqui, tenho aqui a minha florzinha de ponto reto, tá certo? Agora nós vamos trabalhar com esses pontos que a gente colocou aqui. E a gente vai fazer com eles vai sair um outro projeto, né? Para vocês, vou fazer com fio duplo, tá? Olha, e de preferência, uma cor diferente da que vocês colocaram nesse pesponto. Por quê? Porque olha como ele vai ficar. Vamos ver aqui. Eu vou usar linha tingida. Não necessariamente você precisa usar linha tingida, não. Você pode usar uma linha só. Mas vamos ver aqui o que a gente vai fazer, para vocês verem de antemão. Olha ele aqui, ó, que nós vamos fazer. Tá vendo? Esse aqui nós vamos fazer agora. Então, eu vou saltar este
primeiro pesponto, que esse primeiro pesponto vai ficar como um anteparo para essa florzinha e vamos pular para o segundo. Olha aqui, ó. Entro na lateral de um pesponto e passo por baixo de um. Olha aí. Vou para o seguinte. Passo debaixo do outro. E vou deixando essa linha assim meio soltinha aqui, ó. Olha aí. Só para enfeitar, ó. O que eu tô fazendo? Eu tô decorando o meu pontinho reto. Eu posso fazer isso com ponto reto, com correntinha, com ponto haste, com qualquer ponto que eu queira fazer. Que ele fica bem bonitinho, principalmente se o ponto de baixo eu faço de uma cor e o ponto de cima eu faço com outra cor. Encontrei aqui, ó, desci, não deixa o ponto apertado não. Desci. Se eu quiser usar as linhas de meada, pode usar com os 6 fios. Não usa linha fina não, que não fica bacana. Usa com os 6 fios. Ó, coloquei aqui, arrematei. Como eu quero coisa bem colorida, eu não vou usar o mesmo para a gente fazer o próximo não. Eu vou usar uma linha bem diferente. Vou procurar uma linha aqui que seja bem diferente desse que eu coloquei aqui. Eu vou colocar aqui, como tá um laranja, eu vou colocar uma linha cru, tá? A Olga tá perguntando qual que é o nome desse ponto. Nossa, eu não sei te falar como que é o nome. Não saberia falar. Eu vou mandar o passo a passo dele, a foto do passo a passo dele, e aí eu pego, porque eu tô pegando todos esses pontos, eu pego de um livro japonês. E aí eu vou pegar a tradução o nome desse ponto exato e vou colocar para vocês o nome do ponto. Eu não saberia te falar. Eu acho que é entrelaçada. Não sei, mas eu vou perguntar. Eu vou ver, Olga. Olha, nós vamos para o seguinte ponto, tá? Então vamos lá, ó. Vamos para o seguinte. Tô fazendo com uma linha cru. Vou fazer a mesma coisa. Olha. A mesma informação, gente. Vocês fizerem, por exemplo, um ponto correntinha em azul. Vamos botar um azul para colocar uma cor. Faz a correntinha intermitente também. E aí você faz aqui vai ser um zigue-zague que a gente vai fazer. A gente vai fazer esse zigue-zague numa outra cor. Eu vi esses dias um bordado super bonito feito dessa forma com o ponto ostra. Vocês vão aprender essa semana, acho que semana que vem, o ponto ostra. Então, você faz o ponto ostra intermitente. O que é intermitente? Assim, saltadinho, um e outro. E depois vocês vêm passando. Sempre escolha uma linha de tom diferente, de preferência um tom contrastante. O que tem diferente do anterior? Eu vou voltar, ó, eu venho aqui, passo aqui, só que se eu for para lá vai ser igual, então eu volto para trás. Eu passo com o bumbum da agulha. Por que eu passo com o bumbum da agulha? Porque senão fica enroscando a pontinha da agulha, fica enroscando, ó. Procurem colocar uma linha que dê para você fazer todo. Eu fiz ela mais curta para mostrar, no caso de acabar, como que a gente vai recomeçar esse ponto. Olha aqui, ó. Então, fica esses elos, tá vendo? Ó, terminei aqui. Ponho para baixo, exatamente aqui. Ó, ponho aqui para baixo. Arremato. Arrematei, tá? Cortei
E aí eu vou colocar a linha novamente. Eu vou colocar a linha saindo exatamente da onde a Marta Dumont chama esse ponto de cobrinha. Eu não sabia. Eu sou tão ruim para nome de ponto, porque os pontos para mim, eles não têm tanta importância. Então eu nunca dei valor para ter o nome do ponto, a menos que são pontos muito específicos, né? Então aí eu tenho o nome dos pontos, mas a maioria eu não chamo. Olha aqui, ó, eu vou entrar exatamente onde eu desci. Tá certo? Vou entrar exatamente onde eu desci. E vou continuar fazendo a mesma coisa. Sabe para que é esse ponto também? Ele é legal, esses pontos aqui, para decorarem, por exemplo, quem faz patchwork, para decorar os trabalhos de crazy, né? Porque são pontos, esses pontos são chamados pontos de superfície. Você vai bordar, por exemplo, o bolso de uma camisa, o bolso de uma calça, um lugar de difícil acesso, por exemplo, num boné, né? Que não dá para você, às vezes, seguir, entrar com a mão. Então, vocês fazem esses pontos de superfície. Por quê? Vocês vão fazer só os pespontos e com os pespontos vocês vão fazer isso aqui. Além do que, vocês, por exemplo, vocês estão bordando uma calça. A calça já tem um pesponto, né? O pesponto normal da calça. Vocês podem fazer isso aqui com uma outra linha, tá certo? Vocês podem fazer isso aqui com uma outra linha colorida, que já dá um charme especial e não precisa de muita coisa. Vocês podem aproveitar o que já tem, que vocês já têm na mão, e aproveitar fazendo uma coisa diferente, tá certo? Olha aqui, ó, já ganhou uma outra cara os nossos pespontos, não é? Já ganhou uma outra cara. Agora eu vou fazer um pesponto aqui, porque muita gente tem dificuldade do pesponto sair do mesmo tamanho, não é? Então, o que a gente costuma fazer? Olha aqui uma dica para a gente fazer. Eu faço isso aqui para bordar, não faço? Seguro aqui e faço isso aqui. Você vem com uma caneta aqui, ó, e faz isso aqui, ó. Tá dando para ver? Que eu marquei com caneta? Aí você vem aqui, olha aqui, ó. Você vem aqui, entra no primeiro traço, tá vendo? Entra no primeiro traço e sai no segundo. Entra no outro, olha aqui, ó, e vai andando com a sua mão. Você faz a sua mão de marcador. Olha aí, ó. Você vai fazendo a sua mão de marcador de tamanho. O seu dedo. Entra e sai. Olha aí, ó. Vai girando na sua mão para fazer o tamanho do seu pesponto. Olha. Isso é dica para amiga, tá? Para inimiga a gente não conta. Você não conta para inimiga isso aqui. Porque aí ela vai ficar meio sofrendo para descobrir como fazer os pontinhos todos iguais. E a gente não conta que a gente marcou no dedo para fazer a nossa, como chama? O nosso truque, não é? Só que eu fiz esse aqui tá errado, tá bom? Esse aqui tá errado, eu tinha que ter feito aqui em cima. Mas não tem importância porque eu vou ensinar esse aqui tinha que estar no anterior. Eu fiz errado, tá? Então vamos lá, ó. Vamos seguindo. Vou fazer e depois eu vou explicar para vocês por que eu tô querendo que vocês façam todos do mesmo tamaninho. Olha, vamos fazer toda a circunferência do pesponto, tá? Vamos voltar aqui. Olha aqui, ó, já saí fora do foco, né? Mas já voltei. Não estressem. Olha. Tá vendo? E vamos embora. Dica para amiga. Olha aí, ó. E vai pôr na medida que você quer aqui no dedo. E vamos embora. O próximo
que seria esse que eu tô fazendo, mas eu vou fazer o próximo de baixo. Nós vamos fazer o ponto atrás, tá? Nós vamos fazer o ponto atrás. Vamos lá, ó. Não esquece da medida, porque esse ponto atrás, eu vou precisar que vocês façam do mesmo tamaninho. De preferência, bem calculadinho, com essa marca aqui no dedo. Para quê? Porque depois a gente vai entrelaçar esses pontos, a carreira de cima com a carreira de baixo. Então, eu vou precisar que esses pontos tenham o mesmo tamanho, tá bom? Então, vamos lá, vou terminar aqui e a gente vai, então, para esse ponto de baixo. Se a Célia, a Regina está perguntando que linha é essa que você está bordando. Ah, essa daqui é esterlina. É a linha que eu uso para aula presencial, porque são rolos grandes, né? Então, eu uso muito essa linha esterlina para aula presencial. E aí, aqui, a cor dela eu peguei aqui. Olha aqui, ó. Aí, a gente tem todos os pespontos do mesmo tamanho. Tá vendo? Ó, esse pesponto aqui eu fiz errado. Ele deveria estar aqui. Eu vou ter que refazer ele. Eu não vou refazer aqui na aula, não, porque vocês estão perdendo tempo. Então, não vou perder esse tempo. Mas essas duas fileiras aqui, essas duas fileiras posteriores aqui, as duas últimas, eu preciso que seja feita de ponto atrás, e isso já começa as tarefas de casa, porque nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos entrelaçar uma carreira com a outra. E para fazer isso, eu preciso que os pontos estejam bem certinhos um do lado do outro, mesmo estando em duas carreiras. Tá bom? Então, nós vamos aprender agora o ponto atrás, tá? Esterlina número 8. Eu uso muito a número 8. A número 5, eu acho ela parecida com a Cléia, ela é muito grossa, tá? Então, aqui, ó. Então, não faça errado, tá? Não me copie. Então, vocês vão fazer essas duas últimas. A primeira tá aqui, ó. Que nós vamos fazer essa daqui. Eu vou fazer esse ponto aqui agora, mas depois eu vou ter que desmanchar para fazer esse. Tá certo? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Vamos fazer... Não, eu tenho mais um ponto para fazer aqui. Então, eu vou fazer aqui esse ponto agora. Vou fazer esse ponto e depois eu faço o ponto atrás. Vou deixar a minha linha esperando aqui para fazer o ponto atrás. Nessa carreira aqui, eu vou fazer esse ponto, gente. Eu vou contar até uma história para vocês desse ponto aqui que a gente vai fazer agora. Esse ponto tem uma professora de patchwork, que chama Débora, esqueci o nome dela. É uma mulher maravilhosa dos trabalhos. Os trabalhos dela são maravilhosos. Eu agora não me lembro. Eu sei que é Débora alguma coisa assim. Ela morou no Chile um tempo e eu fiz um curso com ela. Todos os bordados, todos os ramos que essa mulher faz nos bordados dos trabalhos dela, que são maravilhosos, todos os ramos, todos os galhos são feitos dessa forma. Todos os galhos. E eu quero mostrar para vocês aqui como que é feito, porque é realmente muito bonito. Posso fazer a mandala sempre colorida? Eu sempre faço a mandala muito colorida, que eu acho que é um detalhe bem legal. Olha, vou reafirmar. Essa daqui está na posição errada. Ela teria que estar aqui. Vocês vão fazer isso aqui, aqui. Olha, vamos ver aqui no nosso risco. Vamos seguir pelo nosso risco, porque vocês têm um risco numerado na mão de vocês. Olha, 1, que a gente deixou só o pesponto. 2, que a gente fez passada uma vez. 3, que a gente fez indo e voltando. E 4, que é esse que eu vou fazer agora. O 5 e o 6, vocês vão fazer em ponto atrás. Eu vou fazer aqui no 6, vou desmanchar esse, vou ter que voltar para fazer aqui, vou corrigir isso. E vocês, então, vão fazer nesse número 4 e os 5 e 6 de ponto atrás.
Tá bom? Não vamos esquecer. É aquilo que bem um ditado bem errado, né? Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Olha aqui, ó. Eu vou passar aqui por dentro desse primeiro. Não é o ponto atrás esse, gente. Esse é o ponto, eu acho que é ponto talo, né? Que essa senhora fazia. E ela vem aqui, ó. Passa por cima e sai por um lado e entra por outro. Olha aí, ó. Sai de um lado e entra pelo outro. Só isso aqui, ó. Nesse pesponto que a gente fez aqui. Tá vendo? Olha aí, ó. Sai pelo lado de fora e entra pelo lado de dentro. Olha aí, ó. Esse ponto, se você fizer ele em tons de verde, ele fica uns galinhos super bonitinhos. Tá vendo, ó? Só isso aqui, ó. Saio pelo lado de fora e entro pelo lado de dentro. Tá certo? Não vou dar a volta toda para não ficar repetitivo, porque é só isso aqui. Quando chegar lá na frente, juntei, arremato. Tá bem? Tá certo? Eu vou mandar um trabalho dessa artista para você que borda com esses pontinhos aqui. Vocês vão ver que trabalho maravilhoso dessa senhora. Então, aqui, ó. Então, vamos fazer o ponto atrás agora, que a gente aprendeu praticamente 3 decorações, não é? 3 decorações. Essa que vai e vem. Ponto pirulito. Não sabia que chamava ponto pirulito, tá? Esse aqui que fica esses elos e esse aqui que a Vânia Furlan tá falando que chama ponto pirulito. Não sabia que chamava isso, tá? Eu vou mostrar o trabalho, eu vou procurar e encontrar um trabalho dessa senhora aqui, que é um trabalho maravilhoso. Vamos fazer o ponto atrás, então? Então tá. Olha, nós vamos usar essa medida aqui do dedo, tá bom? Nós vamos usar essa medida. Por quê? Eu preciso dessas 2 carreiras aqui com o mesmo ponto. Porque na próxima aula a gente vai fazer esse de juntar as 2 linhas. Tá bem? Então vamos lá, olha. Usando aqui o meu dedo. Eu entro e saio. Ponto atrás. Tô fazendo o ponto atrás grande, que é para vocês conseguirem enxergar bem. Deixa eu ver se eu ponho no zoom, porque agora a gente precisa de ter zoom nesses pontos aqui. Pera aí. Eu acho que agora, vê se a imagem ficou boa, Felipe? Acho que não sei se já fez a transição. Agora fez. Tá boa ou tá embaçada? Tá boa, não tá tão embaixo, tá um pouquinho só. Se precisar, a gente volta para o outro. Olha, eu fiz um ponto na medida da marca do meu dedo e fui para frente na mesma medida. Tá? Volto no pé do ponto e vou para frente na mesma medida. Olha aí, ó. Vou para frente na mesma medida. Olha aqui, ó. A mesma medida aqui. A mesma medida aqui. Se a Beth está perguntando se pode usar a linha torsal. Pode usar a linha torsal, sim. Na mandala fica muito bonita porque a linha torsal é grossa e ela tem uma textura super bonita. Ela fica muito bonita na mandala. E usa todas as cores que você tiver. Olha aqui, ó. A Cleia é a linha esterlina? Não. A Cleia é uma, esterlina é outra. Tá? Cleide é a linha esterlina. Não, é eu que li errado aqui. É a linha esterlina. Esterlina, ela tem uma quantidade muito boa. Ela é uma linha muito bonita. Só que ela tem poucas cores. Então não dá pra gente ter muito, porque ela não tem muitas cores pra gente usar. Olha, a medida do dedo e a medida do dedo pra frente. Volto no pé do ponto. De novo, ó.
a medida do dedo, dá uma medidinha na sua marca que fez no dedo aqui. Volta, olha lá, e puxa, de novo, na medida do dedo, faz a medidinha aqui e faz. Por isso chama ponto atrás, olha, que eu vou pôr atrás no pé do ponto, tá certo? Olha, ponto atrás, tá bem? O Felipe hoje está tendo a primeira aula de bordado da vida dele, ainda bem que ele está aprendendo desde o comecinho. Semana que vem ele vai estar bordando e dando dica de pontos para vocês, não é? Né, Felipe? Olha aqui, ó. Quando a senhora entrar de férias, eu entro. Ah, isso aí, o Felipe. Hoje eu tava pensando nisso. Nossa, e quando eu for fazer de férias? O Felipe já falou que ele vai dar aula no lugar. Olha só que chique. Tá vendo? Olha aqui, ó. Esse é o ponto atrás. Tá certo? Porque aonde que eu uso o ponto atrás? Quantos centímetros tem a medida do dedo? Eu acho que meio centímetro, Maria Aparecida. Eu acho que meio centímetro. Tem que refazer, tem que receber um diploma assim, eu também acho. Olha, eu acho que meio centímetro, Maria Aparecida. Então, vocês vão fazer essas duas linhas de ponto atrás. Pode ser da mesma cor as duas linhas, tá? E a gente vai terminar esses dois pontos na semana que vem. Tá? E é isso aí. Nós vamos agora para o desenho. Eu não vou fazer a circunferência inteira porque você já deu para aprender, não é? Então, eu não vou fazer a circunferência. Tem alguém que ficou com dúvida e que precisa que eu refaça o ponto atrás? Se tiver, fala agora, manda ver. Um detalhe do ponto atrás para vocês saberem. Um detalhe. O ponto atrás, na frente, ele fica assim. E a parte de trás, ele fica como ponto haste. O ponto haste é ao contrário, ele fica ponto haste na frente e ponto atrás. Tá bem? É uma informação importante. Onde que eu uso ponto atrás? Gente, o ponto atrás, ele é ótimo para você escrever entre o primeiro ponto e... tá bom, eu vou falar, Júlia. Odila, né? Esse ponto aqui, esses três pontos, eles são semelhantes. Os três primeiros pontos que a gente fez, que foi este aqui, este e esse que essa Débora usa para fazer os galhos, são o mesmo ponto. Única coisa que é a maneira diferente de vocês passarem as linhas através deles. É só isso que tem de diferente. É o mesmo ponto. Já o ponto atrás, não. O ponto atrás já é um ponto que é já sequencial e tudo mais. Eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz desses três primeiros pontos com o ponto atrás, que vai ficar diferente e também vai ficar bem bonito, tá? Então, eu posso usar ou o ponto atrás ou o pesponto para fazer a mesma coisa, tá certo? Então, bora lá. Então, de tarefa de casa, vocês vão fazer essas duas linhas de ponto atrás o mais igual que vocês puderem, usando essa medida do dedo aqui. Tá bem? Então, vamos lá. Vamos pegar a nossa planilha aqui e a gente vai para o número 7, que é a nossa outra mandala. Vamos ver que deu uma travadinha aqui. Olha aqui, ó, nós vamos para o número, olha, fizemos até a 6, vamos voltar semana que vem na 5 e na 6, mas agora a gente vai para o número 7, tá? A distância, qual é a distância entre os círculos dentro da mandala?
Nós medimos outro dia e dá mais ou menos 1 centímetro e pouquinho, 1,2 centímetro, para ser bem preciso. Mas com 1 centímetro dá perfeito, fica bem legal entre os círculos da mandala, tá bom? Então agora a gente vai para nossa segunda mandala, que qual que é? Essa daqui, ó. Ó. Elas estão pedindo para a senhora repetir um pouco o galho. O galho, vou repetir, vou fazer de novo então. Vou começar do outro lado e vou colocar com uma outra cor para ficar mais viva, tá bom? Vamos fazer de novo. Vou pôr um vermelho, porque o vermelho vai aparecer bastante, e vou colocar com fio duplo. Todas as vezes que vocês ficarem em dúvida, peçam, porque aí a gente repete. Nós estamos aqui para deixar claro tudo. Todos esses pontos eu vou mandar no passo a passo em desenho para vocês, tá bom? Olha aqui, ó. Entro na lateral do ponto, tá? Entro aqui, ó. Eu entro aqui... Olha, eu entro por fora, tá certo? E faço assim, ó. Eu entro por fora e vou para dentro. Em vez de eu fazer como o outro, que eu vou de dentro para fora, eu venho aqui de novo, ó. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Olha aí, ó. Eu vou passar por cima. Então, eu vou entrelaçando as linhas que eu tô passando nos pontos que eu apliquei anteriormente, ó, sempre de fora para dentro. Esses daqui, um eu fui e voltei, o outro eu só fui. Uma hora por dentro, outra hora por fora. Uma hora por dentro, outra hora por fora, tá? E esse aqui não, sempre de fora para dentro. Olha aí como ele fica bem bonitinho. Se a Denise perguntou se essa terceira carreira começa onde passar dentro do pesponto. Se é no início do pesponto ou no meio? Como assim? É no meio do pesponto. É no meio. Eu comecei aqui no meio, ó. Tá vendo? Aqui tá um ponto aqui. Eu comecei no meio do pesponto. Tá certo? Ó, comecei bem no meio. Comecei bem no meio. Porque a hora que eu terminar aqui, eu vou terminar com ele aqui. Tá certo? Então, e aí eu vou embora. Vou fazendo isso toda a volta. Ficou entendido? Deu para perceber? Deu para ver? A hora que vocês verem o desenho também, vocês conseguem... na terceira carreira é igual? Como assim? 1, 2, 3... São 3 pontos diferentes. Né? São, olha, um é só pesponto, o outro passa, vai e vem, o outro vai e volta para fazer esse elo, e o terceiro eu passo por cima. Tá bem? Qualquer dúvida você pode me mandar que eu esclareço pessoalmente se ficou em dúvida ainda. Tá bom? Eu vou cortar aqui curto, porque esse aqui eu vou ter que refazer no meu que eu fiz na posição errada. A gente vai, então, para o ponto haste. O ponto haste é o ponto que a gente usa para fazer galho, que a gente usa para fazer preenchimento, que a gente usa para fazer... que mais? Para fazer contornos. Eu não gosto muito de fazer contorno com ponto haste, porque eu acho que ele movimenta um pouco, ele não deixa... Eu gosto de fazer contorno mais com um ponto atrás. Mas o ponto haste é um ponto bem importante, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar com vermelho aqui, porque eu quero minha mandala bem colorida. A Vânia falou que os elos do terceiro círculo dela ficaram longos. Se é devido à distância do pesponto. Devido à distância do pesponto. Quando você pesponta muito longe um do outro, o primeiro ponto do segundo, o seu elo vai ficar muito grande. Então, o tamanho do seu ponto vai incluir no tamanho do seu elo. Tá?
O vídeo fica aqui para acessar depois quantas vezes você quiser. Sempre você vai acessar pelo link que eu mandei para você pelo YouTube, pelo WhatsApp. Qualquer problema com o link, vocês vão me informar. A primeira mandala nós começamos de dentro para fora, tá certo? Essa mandala nós vamos começar de fora para dentro. Tá bem? Então vamos lá. Eu vou entrar aqui, olha. Entrei aqui. Uma coisa importante. Exatamente, salvem o link recebido, arquivem nas conversas do WhatsApp, porque assim vocês sempre vão ter o link para trabalhar. Olha aqui, ó. O tamanho da linha. O tamanho da linha deve ser o tamanho do seu braço. Não coloca uma linha muito comprida, que ao contrário do que a gente pensa que vai render no trabalho, no bordado, não vai render. Você vai ter que ficar toda hora desenrolando linha, desenroscando e tirando nó, vai atrapalhar muito mais. Então use a linha, a maior que você usar, do tamanho do seu braço. Tá bem? Então vamos lá, olha. Ponto haste. A linha baixo do meu polegar esquerdo. Tá? Vamos ver se tô aqui no meio, quero ficar bem no foco. Você mudou pelo link exatamente, vocês sempre vão entrar pelo link que eu mandei. Essa aula não fica pública, então vocês não acham no meu site. No meu site não, desculpa, no meu canal do YouTube. Tá bom? Olha, então prendam a linha no polegar esquerdo. Se quiser, use mais ou menos a dimensão da marquinha do dedo também, se tiver dificuldade de fazer sempre do mesmo tamanho. Volta a agulha, metade do espaço que vocês usaram para o ponto. Só metade. Não volta inteiro, volta só metade. E dá o primeiro ponto. Olha, o ponto fica retinho e a minha linha fica no meio do ponto. Tá vendo? Fica no meio do ponto. Volto a minha linha para baixo do polegar esquerdo. Tá? Dou a mesma distância e aí eu volto no pé do ponto anterior. Tô fazendo bem lento para todo mundo poder dar tempo de todo mundo fazer junto. Quem quiser fazer junto, lógico. Volto aqui. Volto a linha para o meu polegar esquerdo. Traga mais para o meio da tela. Será que... Vamos ver se melhora. Vou dar um tempinho para poder... Porque demanda um tempinho para eu conseguir colocar no foco e vocês conseguirem ver. Tá bom? Então, vamos lá. A mesma distância e volto no pé do ponto, olha lá. No pé do ponto anterior. A linha sempre presa embaixo do meu polegar esquerdo. Porque é comum, quando eu estou fazendo ponto haste, a linha ficar para o outro lado e o ponto haste fica feio. Então, sempre mantenho a linha embaixo do seu polegar esquerdo. Olha aqui, ó. De novo. Outra vez. Linha no polegar esquerdo, a mesma distância e no pé do ponto anterior. A tensão da linha também é bastante importante. Coloque a linha sobre o tecido de forma que ela fique exatamente ajustada, em contato com o seu tecido, sem repuxar e sem fazer um esforço. Bem suave, mas ela plana, ela ao lado praticamente juntinho com o seu tecido. Tá dando para ver bem? De novo, a distância e vou no pé do ponto.
Vamos lá. Olha aqui. Terminei. Outra vez. E assim eu vou embora. Olha. Se eu tô bordando com 2 fios e os meus 2 fios não ficam exatamente na paralela, volta com a linha e puxa de novo. Ela cai, sabe? Eu sou canhota. E notei essa diferença, não é? Aí no caso você tem que, eu acho que quando você é canhota você tem que segurar a linha sempre no polegar direito, né? Sempre embaixo do polegar direito, porque senão cada hora fica para um lado e aí o ponto haste fica desigual. Então olha, e vou embora, tá bom? Esse ponto aqui, quando eu vou fazer curva com ele, o que eu tenho que fazer? Tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que diminuir o tamanho dele. Fazer ele menorzinho para fazer a curva. Porque senão esse ponto maior, quando eu faço a curva, ele tende a tombar para dentro. Tá bom? Felipe, esse ponto que ela vai fazer junto com o outro de 2 carreiras tem que ser as duas linhas de ponto atrás, exatamente. Esse que eu falei para vocês fazerem em casa é as 2 linhas de ponto atrás. Eu vou mandar o modelinho para vocês também em fotografia. Olha aí, ó. Tá vendo? Vou embora. Vou fazer toda a volta treinando o ponto haste. Sempre prendendo no meu polegar. Vou virar um pouquinho aqui para ficar mais no meio. E aí, vou embora fazendo ele, ó. Alguma dúvida nesse ponto? Esse ponto que eu já falei, a gente usa para preenchimento, a gente usa para escrever, a gente usa para fazer contorno, né? Tem muita coisa. Olha, eu tô bordando com 2 fios. Tá vendo que ficou um fio maior do que o outro? Tiro e puxo de novo. Ficou ainda, puxo e volto até ele cair lado a lado, tá bom? Faz o ponto haste no sentido contrário do que você está fazendo, por favor. Como assim será? Não entendi, Olga. Não entendi como que você gostaria que eu fizesse. Ao contrário. Acho que foi a menina que disse que é canhota. Eu não vou conseguir fazer. Por que eu não vou conseguir fazer? Porque se eu virar para o outro lado, esse ponto vai ficar também porque eu bordo com a mão direita. Então, se eu fizer ao contrário, para eu mostrar para quem é canhota, o que eu teria que fazer? Eu teria que bordar com a esquerda e prender com a direita, e eu não vou conseguir para fazer isso. Eu acho que é isso que você está perguntando. Não sei, não saberia te dizer como fazer isso. Eu vou ter que ensinar a Larissa a bordar, porque a Larissa vai bordar e vai mostrar para vocês como que canhota faria. Outro dia eu sofri para ensinar crochê para Larissa, que é canhota. A Rônia está perguntando se a senhora está usando fio duplo. Estou usando fio duplo. Eu estou usando fio duplo, sim. E aquilo, quando você está usando fio duplo, atenção para que as 2 linhas caiam iguais. Não fique uma mais repuxada do que outra. Tá? Todo mundo entendeu? Porque, olha, aqui ficou a linha sobrando, ó. Quando fica a linha sobrando, eu volto a minha linha e puxo de novo. Se ficou ainda, volto de novo e puxo outra vez. Mantenha a sua linha bem certinha aqui, ó. Não deixa ela enrolar, não, porque senão ela também não fica bonita. Deixa eu ver. Da direita para a esquerda. Como assim, da direita para a esquerda? Se eu voltar aqui, será? É essa a dúvida? Eu vou voltar. Eu vou colocar aqui, ó, e vou voltar. Como se eu estivesse voltando aqui.
Eu acho que talvez seja essa a dúvida. Então, como que eu vou voltar? Eu vou manter essa linha aqui embaixo do meu dedo, vou fazer uns pontos aqui só para vocês verem, ó. Olha aí, ó. A linha tem que continuar embaixo do meu dedo polegar. Eu acho que era isso que você estava perguntando, não é? É do mesmo jeito, olha aí, ó. Só que eu sempre faço deixando a minha linha sempre para a esquerda. Tá certo? É só olhar se bordar no espelho, é verdade. Tá bom? Então, o ponto haste considero entendido, tá certo? Vou tirar aqui, depois eu vou tirar esse aqui do meio. E nós vamos fazer agora o ponto que é a princesinha de todos os pontos, que é o ponto correntinha. Olha aqui, ó. Aqui tá o ponto haste, tá certo? E aqui tá o ponto correntinha. Então, a gente vai trabalhar esse ponto correntinha agora. Tá bem? Então, vamos lá. Essas fotos, essa foto aqui você já tem. Esse ponto tem sentido próprio da esquerda para a direita? Olha, eu falo o seguinte, quando eu estou trabalhando com preenchimento com esse ponto, com o ponto haste, eu nunca vou e volto com ele. Por quê? Porque ele costuma ficar abertinho assim e fica dando sentido de tricô. Então, quando eu for fazer preenchimento com ponto haste, eu termino ele lá na ponta e volto para começar daqui de novo. Eu prefiro. O fio duplo é tipo perlê? É tipo perlê. Qual é essa sua mandala? A mandala que tá com o número 7 aqui, ó. Olha ela aqui. A minha tá num local um pouco diferente no pano, porque essa daqui é a que eu já bordei. Eu tô bordando a outra para vocês, que vocês ainda vão bordar, que é a próxima, né? Então, é a que tá escrito o número 7. Tá certo? Olha, todas as linhas estão numeradas. Então, a gente vai agora para número 8. Tá bem? Então, vamos lá. Se é para fazer todos os bordados da mandala com a linha dupla. Não, a que elas quiserem. Eu prefiro fazer com linha dupla pelo seguinte, porque no vídeo aparece melhor a imagem, consegue ver mais nítido com a linha dupla. Mas elas podem não fazer, elas podem fazer com linha simples. Eu gosto de fazer com linha dupla porque eu gosto que fique mais grosso. Tá bom? Então, vamos fazer a correntinha aqui. Eu vou fazer distante da onde eu já fiz, que é para poder ficar bem claro, tá? Bem nítido. Eu vou usar uma linha ocre aqui para a gente fazer a correntinha. Eu não vou fazer a correntinha com linha dupla, porque a correntinha com linha dupla, ela é mais difícil de acertar e eu acho mais fácil vocês verem a correntinha com a linha simples, fica mais perfeitinha, tá? Então, eu vou fazer a correntinha com a linha simples. A correntinha, gente, por que a gente fala que é a princesa do bordado? Porque você aprende bem a correntinha, bem, você faz inúmeros outros pontos com a correntinha. Vocês que mandaram um e-mail pedindo a apostila Família dos Pontos, naquela apostila, quando vai falar de correntinha, a Família dos Pontos tem 32 maneiras de fazer correntinha, tá? Então, porque a correntinha, quando vocês vão ouvir muito eu falar isso, esse aqui é uma correntinha aberta, isso aqui é uma correntinha para a direita e para a esquerda, porque é assim que a gente grava alguns pontos, que às vezes a gente fica em dúvida de fazer, e quando a gente pensa numa correntinha e a gente aprendeu bem a correntinha, fica fácil a gente conseguir fazer outros. Então, vamos lá. Estou no segundo traço, que é o traço número 8. Tá certo?
prendo aqui embaixo do meu polegar esquerdo a minha linha, tá? Tem uma aluna querendo saber, é com o Felipe. A Cris está perguntando, Felipe. Tem aluna querendo saber como recomeçar o ponto haste se a linha acabar. Ah, boa pergunta. Eu vou fazer isso. Vou simular isso para vocês verem como que a gente faz. Vou só fazer o correntinha para não voltar atrás, mas a gente eu vou voltar nisso porque é uma coisa muito importante. Eu deveria ter falado. Ó, então eu saí com a linha aqui. A minha linha está embaixo do polegar aqui, tá certo? Entro no mesmo lugar que eu saí com a linha, eu entro com a agulha. Você vai dar algum ponto usando a agulha com 2 furos? Ô Vânia, eu não vou dar, até porque eu não tenho essa agulha aqui comigo. Mas todos os pontos que a gente está fazendo aqui, você pode usar com a agulha de 2 furos. Nenhum problema, tá? Pode usar todas com o mesmo... colocando 2... Principalmente se colocar 2 fios diferentes, fica bem bonito. Eu não tenho essa agulha aqui. Olha aqui, ó. Entrei e saí. Entrei no mesmo lugar que saiu a linha. E lembra da medida do dedo? Vocês podem colocar a medida no dedo aqui, tá? Vamos lá. A linha sempre na frente da minha agulha. Olha a correntinha aqui. Linha embaixo do polegar. Entro dentro da argola e vou lá fora na medida da minha matriz aqui do meu dedo. Tá certo? E vamos embora. Olha lá. Linha embaixo do polegar, a linha sempre passando na frente da minha agulha, ó. Sempre uma argola na frente da minha agulha. Tirei, de novo. Olha aqui, ó, outra vez, mesma coisa. Agora é repetição. Entro por dentro da argolinha, olha aí, ó. Dentro da argola, um detalhe, não aperta muito esse ponto. Você pode fazer ele pequenininho, mas mesmo que faça ele pequenininho, deixa ele meio soltinho, porque senão você faz desaparecer essa argolinha aqui, que é o bonitinho dele, né? Então, entrei e saí, olha aqui, ó. De novo. E vou embora. Aí a mesma pergunta que fizeram do ponto haste, é importante a gente saber também do ponto correntinha. Olha aqui, ó. A minha linha acabou. Como que eu vou terminar esse ponto? Eu vou descer fora da correntinha, olha, fora da correntinha. E vou descer. E vou arrematar atrás. Olha como que ele terminou. Ele terminou com um risquinho para baixo. Aí eu vou recomeçar. Como que eu vou recomeçar? Eu vou recomeçar colocando a agulha dentro da argola da correntinha. Olha aí, ó. Dentro dessa argola. Para a gente recomeçar o ponto. De novo, mantenho a linha embaixo do meu polegar e vou lá em cima. Entro e saio com a agulha. Olha lá. De novo. Esse ponto, quando eu faço ele em sequência, ele chama correntinha. Quando eu faço ele individual, ele chama ponto margarida. Tá vendo? É o mesmo ponto. Só que um é individual e o outro é em forma de uma corrente. Tá certo? Vamos fazer mais alguns aqui. Alguém tem alguma dúvida desse ponto?
Hein? Aqui, gente, é para se perguntar. Qualquer dúvida, não importa. Ah, minha dúvida é boba. Não existe dúvida boba. Todas as dúvidas precisam ser esclarecidas. Então, não fique com vergonha. Pergunta, principalmente se está aprendendo. Tem que perguntar mesmo, né? Fazer esses pontos mais gostosos é mais gostoso que comer bombom de ameixa. Não sei, não. Aí eu não sei, não. A gordinha aqui já não tá identificando. Falou em comida, pronto, né? Já salta. Olha aqui, ó. Terminei. E para acabar, o que eu vou fazer? Ponho para baixo, fora da argolinha, tá? E tirei. Certo, a gente perguntou nessa direção que você está trabalhando, dá para fazer o haste? Nessa direção, para frente? Porque a correntinha a gente vai para frente. Tem gente que faz a correntinha vindo de lá para cá, fazendo com a mão para cá, né? Vou fazer aqui só para vocês verem, ó. Só para vocês entenderem. Tem gente que faz a correntinha assim, ó, vindo em minha direção. Eu fiz para frente. Por que eu não faço ponto nenhum assim vindo na minha direção? Eu vou explicar, isso é uma coisa, até uma coisa técnica. Por exemplo, muita gente faz o haste vindo na sua direção ou indo. Eu faço sempre, eu venho na minha direção, né? Mas tem gente que faz indo. Essa direção aqui, quando você vem para você faz esse movimento muito constante com a mão. E às vezes você fica com dor nessa articulação. Então eu sempre procuro bordar para frente. Sempre procuro bordar para minha frente. Eu nunca trago para mim o bordado, ó. Eu nunca trago para mim, apesar de eu poder fazer. Eu gosto sempre de bordar indo para frente. Mas aí é uma questão pessoal, né? Eu prefiro bordar indo. Vou terminar aqui. Ó, eu vou terminar, vou arrematar aqui, depois eu vou refazer esses pontos aqui, tá? Arrematar é a mesma coisa, sempre do mesmo jeito. Eu costumo falar que o avesso para mim não precisa ser perfeito. O avesso tem que ser limpo. Então os pontos têm que estar arrematados e os nozinhos fazem parte do meu bordado, tá certo? Nozinho faz parte do meu bordado. Eu vou responder a dúvida de quem me perguntou sobre se acabar a minha linha do haste, como que eu faço para recomeçar. A Geni Oi. falou que no dever de casa, as duas linhas do pesponto devem ficar na mesma posição. Sempre um lado a lado. Lado a lado. Faz ele lado a lado para poder, depois a gente poder... na foto que eu vou mandar, elas vão entender que tem que ser bem lado a lado, né? Olha aqui, ó. Aqui eu vou arrematar. Olha. Vou arrematar aqui. Faz de conta que acabou a minha linha. No ponto haste, tá? Eu voltei na informação do ponto haste para mostrar como que recomeça o ponto haste. Olha, tá aqui. Terminou o meu ponto haste. Tá vendo? Olha, terminou o meu ponto haste aqui. Vou recomeçá-lo aqui, ó. Olha aqui. Eu vou recomeçar nessa lateral aqui, vindo para cá. Eu ponho sempre a linha embaixo do meu polegar esquerdo, não é? Mas na hora que eu vou recomeçar, eu não recomeço com a minha linha do esquerdo. Por quê? Por que eu não recomeço? Porque esse aqui é ponto de entrada, olha lá. Eu venho aqui, ela sempre vai sair do lado direito. Por quê? Eu tô segurando a linha embaixo do meu polegar esquerdo. Então, eu sempre vou recomeçar pelo lado direito. Essa pergunta é super importante. Tá? E é isso aí.
Olha aqui, ó. Então, para cá. E sempre recomeço aqui nesse polegar, com a linha no polegar esquerdo, eu entro do lado direito. Tá? E essa chave, Vânia, que fica aparecendo no lado de algumas coisas, são as pessoas que são moderadoras do chat. Elas são colocadas como moderadora, elas podem responder, né, algumas perguntas que às vezes passam desapercebido, coisa assim. Então, essas são as pessoas que são moderadoras do chat, por isso que elas têm uma chavinha para poder responder essas perguntas, que é aqui, acho que está a Márcia, a Cris e a Elaine, né? São as três que são moderadoras. A gente tem uma equipe para atender vocês, tá vendo? Se a Vilma pediu para a senhora mostrar todo o tecido riscado. Vou mostrar, eu vou mostrar. Então, tá entendido essa aqui da onde recomeçar o ponto haste? Tá? Ó, eu não consigo bordar o ponto haste dessa forma, eu só consigo bordar ele assim, com o punho reto, tá? A correntinha eu posso bordar ele de cima para baixo, mas eu não gosto, eu tenho o hábito sempre de bordar com o meu punho mais reto. Duas coisas que dão dor na mão. Tecido sem bastidor, né? Três coisas. Tecido sem bastidor dá dor na mão. Agulha pequena é outra coisa que dá dor na mão, porque você fica pinçando muito a agulha, é comum dar dor na mão com agulha pequena, e você bordar com esse gancho aqui na mão, tá? Então são coisas que dão dor na mão, a gente tem que tomar cuidado para isso, tá certo? Eu vou mostrar o tecido todo riscado. Vocês vão ver que esse meu lado de cá tem uma diferença. Deixa eu ver, deixa eu colocar na outra câmera, que a outra câmera vocês veem mais. Espera só um pouquinho. Deixa eu ver. Ah, não, tá no... Espera aí, agora sim. Deixa eu ver se dá um bordado aqui. Olha... Acho que dá para ver aqui. Tem um pouco de diferença do primeiro. Tá vendo? Tem todos os riscos. A quantidade é a mesma. O importante é vocês seguirem por isso aqui, ó. Pelo risco que vocês estão fazendo. Por isso que eu numerei cada traço. Tá? Então, olha, eu fiz o primeiro aqui, que a gente vai terminar a semana que vem. E a gente está no segundo traço. Nós estamos no número, nós vamos para o número 9 agora. Tá bom? Nós vamos fazer o número 9, que é o último de hoje. Tá bem? Então, bora lá para o número 9. Qual que é o número 9? É o ponto que para mim é o mais usado. O ponto que eu mais uso é esse. Correntinha torcida. Tá? Então, a gente aprendeu o haste, a correntinha e a correntinha torcida agora. Tá bom? Vamos colocar uma cor aqui bem feliz, porque o correntinha torcida é muito importante da gente aprender. E o correntinha torcida, a minha dói a esquerda. Oh, a Elaine mas também a Elaine borda, que eu vou contar para vocês. Oh, menina que borda bem bonito e muito. Ó, então vamos fazer. Vou entrar aqui, ó. Agora vocês vão aprender, prestar atenção no que eu falo. Muita gente que já borda bastante, que borda o clássico, se enrola para fazer esse ponto, porque esse ponto dá um pouquinho, um nó na cabeça da gente. Olha lá, a Márcia está falando, se começar a doer ou ter dormência na mão, muda a posição, cuidado com o movimento repetitivo. Exatamente. Gente, todo dia, eu vou contar uma coisa para vocês, todo dia eu rezo para que Deus abençoe e proteja as minhas mãos e os meus olhos.
porque sem elas eu acho que eu fico doida, tá? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Entro aqui. Entrei com a minha linha aqui. Tá certo? Entrei e saí. Entrei e saí do meu tecido. Na correntinha, olha, na correntinha, eu entro e saio, eu entro no mesmo lugar. Tá certo? Na correntinha torcida, eu entro acima do lugar que eu saí com a minha linha. Eu entro e saio. Tá bom? Então, eu venho aqui, ó. Eu entrei e saí. A minha linha tá para baixo. Eu entrei acima da onde eu saí. Então, o que eu vou fazer? Eu vou cruzar a minha agulha com essa linha. Vou passar na frente e vou tirar. Olha aí, ó. Eu quero que vocês observem bem essa correntinha aqui. Então, olha. Eu entro e saio fora da minha correntinha. Fora da correntinha, eu entrei e saí. Deixei um espaço aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Deixei um espaço aqui. A minha linha deve estar sempre do lado direito da agulha. Cruzei a minha agulha e passei na frente. Atenção nesse ponto. Presta bastante atenção. Se vocês deixarem essa linha pelo lado esquerdo e passar na frente da agulha, ela vai ser uma correntinha aberta. Ela não vai ser uma correntinha torcida. Porque ela tem que estar do lado direito. Eu tenho que cruzar a minha agulha. Tá vendo? Eu tenho que cruzar a minha agulha e passar na frente da minha agulha com a linha. E aí eu vou tirar. Tá certo? Outra vez. Eu entro e saio. A linha na direita da agulha. Cruzei a minha agulha e passei na frente da agulha. E aí eu tirei. Um detalhe, não aperte esse ponto, porque quando você aperta esse ponto, ele não fica bonito. O bonito dele é ficar esse pezinho e essa argolinha aqui. Esse pé vai servir para a gente fazer muitos outros pontos. Tá bom? Muitos outros pontos. Gente, eu tô vendo o pessoal pedir para dar like. Esse vídeo não adianta muito as pessoas darem like porque ele não é público. Tá? Então ele fica indiferente. Tá? Então vamos lá de novo, ó. Fora da argolinha, eu entrei e saí, cruzo e passo para frente. De novo, entrei e saí, cruzei, paralela, faz esse mantra até vocês guardarem. Cruzei, paralela, cruzei, na frente, tirei. Outra vez. Vamos ver se tá no foco aqui, senão eu vou embora bordando. Fora do foco. Entrei e saí. Esse ponto é base para muitos outros pontos. Então, tem que aprender. Tá? Tem que aprender.
Então, olha, paralela, cruzou, passei na frente, tirei. De novo, fora da argolinha, dá mais ou menos um meio centímetro para cima da argolinha, tá certo? Paralelo, cruzei, passei na frente, tirei. Tá certo? De novo, entrei e saí, paralelo, cruzei, passei na frente, tirei. Se a gente não aprender esse ponto, a gente não vai aprender o outro que é barriguinha de freira, a gente não vai aprender o ponto ostra, tá? Quando a Jaqueline perguntou quando a linha acaba, como retornar esse ponto. Vamos ver isso. Primeiro eu quero que vocês aprendam bem esse ponto aqui, ó. Entrei e saí, paralela, cruzei, na frente, tirei. Tá? Vou fazer agora na sequência para vocês verem ele bem. Ó. Entrei e saí. Astrid chama esse ponto de mocinha de perna cruzada. Tá vendo? Aí terminou. Como a correntinha, eu ponho para baixo, terminei o ponto. Terminei a corrente de ponto aqui. Aí vou lá atrás, arrematei o ponto, vou começar de novo. Aonde que eu entro? Eu entro dentro dessa última argolinha. Dentro da última argolinha. Entrei e saí de novo. E faço outra vez aqui. Tá? Entrei e saí, paralela, cruzei e venho aqui. Tá entendido? Nilda, qual era o seu recado? Ela quer ver minha lição de casa na semana que vem. Eu vou fazer, sabe agora eu vou lembrar do tempo da gente que era de escola, quando aquelas meninas que não tinham jeito nenhum pro bordado e mandava a tia, a avó, a mãe bordar. Então eu vou fazer isso pro Felipe, eu vou bordar a lição de casa do Felipe, coitadinho do Felipe, porque o que acontece, se ele começar a bordar, ele não vai conseguir responder para vocês, porque ele fica o dia inteiro respondendo coisa para vocês. Então, ó, melhor que vocês bordem por ele, não é? É isso aí. Gente, tá entendido esse ponto correntinha torcida? Tá? Então, ele é importante. Por que vocês têm, eu mandei vocês fazerem 2 riscos. Um da direita e um da esquerda. Porque vocês vão fazer o mesmo que vocês fizeram, tá? O mesmo que vocês fizeram aqui na aula hoje, vocês vão repetir do outro lado. Tá bom? Então, o mesmo ponto que vocês fizeram aqui, vocês vão repetir do outro lado, para poder gravar, tá certo? E eu vou mandar o passo a passo desenhado de cada ponto para vocês fazerem. Qualquer dúvida, me pergunte, que eu gravo um videozinho, mostro certinho para vocês poderem. Quero ver a carinha do Felipe, a Cassandra, Felipe, a Cassandra quer te ver, não é? É isso, a hora que eu for dar tchau, o Felipe aparece aqui para dar tchau também, tá bom? Gente, é isso aí. Eu acho que foi uma boa aula, bastante dica. Eu acho que a gente avançou bastante, mas semana que vem tem mais, não é? Sexta-feira, na mesma bate-hora, no mesmo bate-canal, a gente vai voltar aqui e repetir tudo de novo, tá bom? Como assim repetir do outro lado? Vocês receberam um risco e riscaram de um lado do tecido 70 por 35, não foi? Então agora, o outro risco que está riscado do outro lado, porque esse risco tem mais ou menos 35 por 35. Então, o outro risco, vocês vão repetir na numeração que vocês fizeram, os mesmos pontos que a gente fez aqui. Tá bom?
É isso aí. Gente, obrigada por tudo. Obrigada, Márcia, Cris e Elaine, que nos ajudaram. Obrigada, Felipe, né? E vou colocar aqui na minha carinha e vou falar pro Felipe dar um tchau para vocês, que o Felipe vai encerrando as atividades aqui. O Felipe dá tchau para vocês, não é? E é isso aí. Tchau. Tchau. E qualquer dúvida, o Felipe tá aí para esclarecer para vocês, não é? É isso aí. Gente, muito obrigada. Qualquer dúvida a gente continua aqui e o Felipe continua à disposição lá no telefone dele, tá bom? Um super beijo para todo mundo e até amanhã quem for de luzes e sombras e até segunda quem se encontrar com a gente nas lives. Tchau, um beijo para todo mundo.